Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje com convidadas especiais, mulheres empreendedoras, mulheres que estão nas redes sociais, mulheres que estão no Spotify, mulheres que, enfim, que sabem o que estão fazendo individualmente e atendendo aquilo que o mercado hoje mais procura, que é resultados, né? Então, eu costumo, para as minhas 3 convidadas, dizer que eu não apresento ninguém. Porque eu acho muito ruim a gente começar dizendo assim, essa é fulana de tal, que nasceu em 1959, é mãe de não sei quem e tal. Isso eu acho muito ruim. Então, cada uma de vocês se apresenta, diz o que faz, e nós vamos para um bate-papo bem legal, bem informal, para que o público possa nos prestigiar com a audiência que hoje a gente está tendo e, graças a Deus, evoluindo a cada dia. Então, começo pela minha frente. Muito bem. Bom, eu sou Lúcia Matos, jornalista, formada pela PUC, trabalhei em rádio, TV, jornal, Correio do Povo, RBS, TVE, FM Cultura, e grande parte da minha trajetória na Band aqui do Rio Grande do Sul. Também tive um período na Rádio Globo em São Paulo, que foi bem bacana. 34 anos de jornalismo profissional, estou completando agora nesse ano, e aí resolvi virar empreendedora. Larguei o veículo e fui investir num projeto muito bacana que eu tenho com a Lúcia Porto, que está aqui do meu lado, que se chama Quase Sem Pauta, que é um podcast que a gente começou na pandemia, depois a gente conta essa história. Então, estou investindo nas redes sociais, no nosso podcast e também outros projetos assim que eu ainda estou tratando esse ano com outras parceiras minhas e amigas minhas, mas voltado muito para as redes sociais. Sou mãe do Valentim, do Antônio, 2 gatinhos, e sou casada com o Meneghetti. Eu nem preciso falar que eu tenho 34 anos de formada, então, porque, né, nos formamos juntos. Eu tenho 34 anos de formada e tenho 34 anos menos um semestre de formada na outra. Me formei também, além de jornalismo em publicidade, na Famecos. Já trabalho com isso há bastante tempo também, né? Antes de formada, fui estagiária na TVE, na FM Cultura. A gente fez um caminho meio parecido, né? Entrei na Bandeirantes um pouquinho depois da Lúcia Matos, na época ainda do Bira Valdez, né? Saudoso Bira Valdez. A Lúcia foi para lá apresentar o Rede Cidade na época. Eu fui para lá ser editora. O Bira me botou na apresentação. Tocou assim, ela no ar e disse, vai, né? Então, nunca esqueço de Lúcia Matos andando pelos corredores da Band com um escovão na mão, assim, pra ficar bonita no ar. Então, ali fui estagiária uma época, depois, em seguida, fui efetivada, fiquei lá um tempo, depois eu resolvi que eu queria aprender a escrever, eu já gostava de escrever, inclusive fui aluna da Assis Brasil na oficina também, e aí eu saí dali e fui para Zero Hora. Fiquei na Zero Hora 2 anos e pouco, 3, fui editora em Passo Fundo, na Central do Interior. Eu nem sabia onde ficava Passo Fundo quando me disseram assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Tu não foi selecionada para trabalhar na Geral em Porto Alegre. Eu falei, tá bom, né? Então, qual é a boa? Não, a boa é que tu vai ser editora e tu vai ganhar quase o dobro. Porém, tu vai morar em Passo Fundo. Eu, tá bem, Partiu né? interior. Onde diabos fica isso? Peguei a minha mãe, um ônibus e fiquei lá num apartamento na Coronel Chicuta durante 2 ou 3 anos, morando ali do lado do Hotel São Silvestre. Depois saí de lá, vim para Porto Alegre, fiquei um tempo ainda trabalhando no Campo e Lavoura com a Márcia Mandagarali, a Teca Gasparotto, a Carolina Bahia, na época entrou ali, saiu do Jornal do Comércio. Aliás, ela está na... A Carolina agora está no Sicredi, se eu não me Sicredi. engano. Sicredi. Está no Sicredi. Tá trabalhando no Sicredi. Aí fiquei ali um tempo e cansei de trabalhar em redação, não queria mais trabalhar em redação, enchi o saco, pedi demissão, meu pai disse que eu era louca, né? Porque afinal de contas era a RBS, né? Na época considerada a melhor empresa para se trabalhar, ou a única na época, isso aí foi final de 99, 2000 ali. E resolvi trabalhar com assessoria de imprensa, né? Porque eu achava muito legal aquelas pessoas que chegavam na redação e davam presentes, davam ingressos, davam livros. Era tão legal. Eu queria ser uma pessoa querida quando eu chegasse na redação, só que eu não sabia que tinha várias outras coisas que aconteciam além disso, né?
A gente teve uma época que era meio pedinte até, né? O assessor de imprensa. Bom, mas enfim, o tempo passou. Há 20 anos, junto com 2 sócios, eu criei uma empresa chamada Nave Comunica, assessoria de imprensa. À época era eu, o Alex Ramires, fotógrafo, e a Ana Maldonado, minha sócia, designer, foi uma das criadoras do design da SPM. O Alex saiu da sociedade uns 2 anos depois, seguimos com a Nave, que esse ano completou 20 anos. Veja bem, né? Parabéns. Já é um certo tempo aí de mercado. Aí, pandemia veio e tal. Na pandemia, quando veio, eu acabei caindo dentro de uma garrafa de vinho. Criei um projeto chamado Brasil de Vinhos com mais 3 sócios, que é uma plataforma de vinho brasileiro. Me mandasse, eu fiquei encantado. Isso aí. Na próxima eu trarei uma garrafa pra gente beber um belo vinho brasileiro. E um pouquinho depois, eu e Lúcia Matos resolvemos também empreender novamente, porque quisemos ter floricultura, livraria, restaurante, mas a gente ia consumir todos os produtos. Então, 34 anos de amizade foram muitos projetos. Então é isso. Então a gente criou o Quase Sem Pauta, que estamos levando a cabo, e está muito interessante, né? Então a gente está aqui para ouvir as experiências da Alexandra, que eu sei que tem um caminho muito bom de podcast, vamos colar tudo dela. Né? E bem umas histórias que se misturam com a de vocês, né? E que legal, que bom estar sentada aqui com outras mulheres, assim, empreendendo, né? Então, eu sou a Alexandra Zanella, eu sou um pouquinho mais nova que elas, fiz 20 anos de formada esse ano, mas trabalhei desde o meu primeiro semestre da faculdade, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, eu sou uma colona, com muito orgulho, e gosto de trazer essa palavra, porque eu nasci numa comunidade rural, no interior de Constantina, que é uma cidade no norte do Rio Grande do Sul, que tem 8.000 habitantes, e eu nasci num distrito chamado Vila Capinzal, que fica a 12 quilômetros de estrada de chão, do centro da megalópole Constantina. Passo Fundo é Grande Constantina, claro, né? A gente sempre fala sobre isso. Achava que era Grande Ciríaco, mas... Não, é Grande Constantina. Minha mãe era uma das professoras da escola e meu pai o pequeno comerciante cerealista. E estava decretado que eu ficaria por ali. Aos 6 anos, um tio me perguntou, o que tu quer ser? E eu falei, eu quero não. Eu vou ser jornalista, você vai me ver na bancada do Jornal Nacional. A partir daí, isso virou uma piada. Eu, 10 anos, fazia o jornalzinho da comunidade. Cortava, colava, fazia fotos das pessoas, mandava revelar a foto, né, gente? Jovens nem imaginam o que é isso. Mas eu sabia que eu queria fazer jornalismo. E isso estava sempre muito claro, assim. Aos 14 anos, eu saio de lá para poder fazer o ensino médio, né? Sair do meio do mato, assim. Então, faço minha faculdade de Santa Maria, já trabalho lá. Sempre fui apaixonada por rádio. Trabalhei no Diário de Santa Maria, eu brinco que na primeira dentição, né? Que quando abriu o Diário de Santa Maria, eu fui da primeira equipe também. Na Razão, não. Na Razão, eu não cheguei a trabalhar. Eu vim da Rádio CDN e dei um pulo lá pro Grupo RBS. E aí, depois, em 2007, quando o grupo começa a criar os portais, tem um convite do Thomas, Cláudio Thomas, era editor-chefe no DC, e que numa conversa com a Andréia Fontana, que era minha editora no momento e minha inspiração, fala, cara, vamos trazer a Ali pra cá. A Ali gosta muito de rádio, o site, a internet, ela tem muito a ver essa agilidade do rádio do agora. E aí eu me encontrei, fui pra Floripa, tive o prazer e a honra de ajudar a implantar todos os sites lá. E sempre fui uma maluca por podcast. Mesmo assim, no início dos anos 2000, eu escutava podcast e as pessoas falavam, você é maluca, tinha que baixar, tava no YouTube, era um problema. Mas eu sempre fui levando, e aí em 2011 o Terra me convidou para ser editora executiva aqui e morar em Porto Alegre. E sim, eu abandonei Floripa, botei minhas roupas num carro, fechei meu apartamento, e no dia 3 de julho me toquei para cá, entre lágrimas. Mas meu pai, que estava vivo ainda, me falou assim, minha filha, você tem 30 anos. Aos 40, tu não vai querer fazer essa mudança. Faz agora que tu tem ainda energia. Sabe as palavras. E eu vim embora. Com um carro cheio de roupa. Fiquei 40 dias na casa de um amigo até achar apartamento. Trabalhei no Terra alguns anos. E em 2013, no segundo semestre de 2013, eu comecei a ficar com uma inquietação. Meu pai era empreendedor, que estava na hora de eu começar a empreender. Ainda em Santa Maria, teu pai?
Não, meu pai lá em Constantina. Ele morreu em 2012, né, de um câncer bem raro, assim. Então, foi também uma mudança ali que eu tava muito estressada, trabalhando muito plantão, trabalhando 20 horas por dia, e eu olhei e falei, tá, o que eu quero da minha vida? E aí, dentro de uma garrafa de vinho, com o meu melhor amigo, que é meu sócio, nasce a Padrinho, no dia 16 de agosto de 2013, nós estávamos num bar, completamente bêbados de vinho, vamos empreender, vamos abrir uma agência. Tomando vinho, né? Bebendo Entendeu? vinho. No outro dia, o Carlos era editor na 0 Hora, no outro dia a gente se ligou. Tá, aquele papo de ontem tá valendo? Sim, está Que valendo. papo? Qual papo? E aí a gente fez mais uma reunião, trabalhamos o segundo semestre de 2013, eu no Terra, ele na 0, normal, e a gente pensando o que a gente ia fazer. Então eu trabalhei até 23 horas e 50 minutos do dia 31 de dezembro de 2013, encerrei meu plantão, quando estava indo para casa ali pelo centro, na Borges, meia-noite e tudo mais. E a Padrinho nasce em 2014. No início, a gente achava que ia fazer só reportagem para veículo. Em 2 meses, a gente já descobriu que não ia pagar os boletos. E aí, a gente começa a ampliar e pensar mais. Beleza, a gente não sabe nada de negócio, né? Porque na universidade a gente aprende alguma coisa a empreender. A gente... É vergonha, né? Dinheiro é vergonha, né? Dinheiro é vergonha. A gente aprende... Eu, pelo menos, aprendi a ser repórter do Grupo RBS. Fui preparada para isso. É uma geração, algumas gerações. Algumas gerações. E aí, a gente teve que começar a entender como é que funciona, né? E fui fazer o Empretec no Sebrae. Mexeu com a minha autoestima, porque a Alexandra do Terra, onde todas as portas se abriam, passou a ser a Alexandra do nada, então teve que lidar com um lance de autoestima, eu acho que, e nós mulheres com várias sobrecargas, o medo, a vergonha, a síndrome da impostora, não vai dar certo, vou desistir, vou pedir emprego de novo. Em janeiro, a Padrinho completa 10 anos, hoje somos um time de 16 pessoas, eu tenho o meu podcast, que é o Pod Dali, e temos aí em 2016... Eu convenci o meu sócio de que tínhamos que entrar na linha do podcast. Ele falou, cara, nós vamos quebrar, porque ninguém escuta podcast. Leste europeu, Estados Unidos, sedimentado. Vai chegar aqui. E aí a gente construiu o primeiro estúdio, que era 1 metro por 90 centímetros, era uma cabine, só podia ficar de pé. E hoje estamos no 4º estúdio já, super ampliado, a gente tem vídeo e tudo mais, e estudando muito sobre o podcast. Então, eu tô muito feliz em estar aqui hoje para falar disso, ainda mais com elas duas que sempre estiveram. O importante é o seguinte, as 3 viraram a chave. Sim. Sim. Né? E viraram na cara e coragem. Né? No momento em que vocês tinham os boletos pagos, né? O salário em dia. Férias né? E 13º. Exatamente. E o INSS ali sendo pago. E o peru de Natal. E o peru Não de esqueçam Natal, do peru gente. de Natal. Plano de saúde, É. enfim, uma série de benesses, né? Vale refeição, né? E que de repente resolveram empreender. E empreender num negócio que tu, Alessandra, coloca agora, ainda incipiente sob todos os aspectos, né? Eu sei disso porque eu vejo algumas pessoas que eu converso, que tem podcast, eu digo, cara, como é que tu vende? Como é que as pessoas acreditam em ti? Né? Como é que esse mercado... É que eu digo o seguinte, né? Eu sou do tempo, e vocês devem também saber disso, que nós tínhamos 10 players de mercado que eram os grandes, né, veículos tradicionais, TV, rádio, jornal, né, que eram 10, 12. Sim, né? o jornal era papel, né? Exatamente. O rádio tinha dial, revista, sintonia, né? Isso né? aí. E que, de repente, e para 1 milhão de anunciantes, porque foi uma época de... Eu me lembro que o classificado de 0 Hora tinha 70 páginas, 80 páginas. Caderno 90. inteiro. Eram A gente 3 ou 4 recebe- cadernos diferentes em dias de semana diferentes. Né? Dias de Finais de semana era Não gigante. tinha mercado para tudo isso. Aí, de repente, na minha opinião, nós hoje temos 1 milhão de players, porque qualquer coisa hoje é mídia, qualquer coisa hoje resolve virar veículo de comunicação.
E aí, o número de caras que acreditam em tudo isso diminuiu, viraram os 10 players né? Inverteu, né? Inverteu a posição. E aí, como é que vocês vivem? De que se alimenta? Onde Sexta-feira. É a grande pergunta. Isso aí. Eu acho que é o grande desafio. E monetizar. Como que eu monetizo quando a gente tem tanta A Porto disse opção? uma coisa, cara, que é a verdade verdadeira. Dinheiro é podre, dinheiro é sujo. Dinheiro é vergonha. É que no Ainda mais pra jornalismo, jornalistas. no jornalismo a gente não tem isso. Eu acho que isso é uma falha muito grande das faculdades de comunicação. Eu não sei se mudou esse E currículo por que, de lá pra cá. por que tinha um apelido de jornalismo marrom? Aquele cara que dizia assim, se tu não me der dinheiro, eu vou dizer o que tu tá fazendo de podre. Esse era o apelido do jornalismo marrom, que ainda é praticado por alguns veículos de comunicação nessa pontinha. Né? Sim, ainda é praticado. E E muito com praticado. tantos sites e essa facilidade que você fala, né, Nenê, de tudo poder virar Tem mídia. caras de O blog meu Instagram que pode diz- ser mídia, né? Tem caras de blog, tem caras de veículo que dizem assim, amiguinho, se tu não me der um patrocínio, eu vou dizer que tu vende camisa roubada. Sei eu, tô aqui Sim, exagerando. chutando. Mas aí a gente tá falando de pessoas, né? E as pessoas são o principal Não, problema estamos de falando tudo. veículo. Do Não, mundo. não, mas a gente fala de veículo e fala de pessoas. Quando a gente fala em veículo, é alguém que diz alguma coisa. E isso é um problema, isso é um problema ético, né? Que as pessoas têm. Eu acho que, assim, os desafios que a gente tem como profissionais nesse mercado é mostrar que não é tudo igual. É diferente. Então, assim, o conteúdo que elas fazem lá na Padrinho, que buscam a excelência porque eles procuram, tem um valor, tem um preço, e a gente tem que saber cobrar isso e tem que fazer com que as pessoas entendam que isso vale de alguma forma. Como é né? que é esse reconhecimento, essa luta por isso? Isso é tempo, né? Isso é Isso é tempo, constância. Isso é constância. frequência. E assim, credibilidade. a gente sai da faculdade, eu saí sem saber nada dessa área, né? E nem assessoria de imprensa eu aprendi Nem se na falava. época da Tinha faculdade. até o negócio, se tu não deu, jornalista que não deu certo, é que vai fazer ele assessoria, é né, assessor de gente? imprensa. Então, Sério? Sim, Sério? eu cresci. E só uma parte aqui te interrompendo, eu recebi, né, a distinção de assessora de imprensa do ano de 2022 pela Ari, né? E tipo, meu Deus, todo dia eu olho o meu Arizinho lá e dou um Parabéns. high five nele. E hoje eu tenho o maior orgulho em falar sobre isso, mostrar, conversar. Mas quando eu saí da faculdade, nem pensar, fazer assessoria, quem não deu certo. Sobrou, assim, era o não que tem lugar pra sobrou. ti na redação, vai trabalhar numa exatamente. E é muito nobre. Então, vocês imaginam, né? Eu tenho 34 anos trabalhando sempre em veículo, como empregada, né? Como funcionária. Então, sempre quis empreender, mas nunca tive... Achei que eu nem tinha condições, assim, né? E essa minha união com a Porto, que na verdade é uma amizade de mais de 30 anos, que virou... É um casamento. É um casamento, né? Inclusive com brigas, né? E... Eu que organizo as finanças. Na verdade, eu me apoio na experiência da Porto, porque a Porto é empreendedora há 20 anos com a nave, é o Brasil de Vinhos, então eu aprendo muito com ela nesse aspecto. Mas o que a gente percebe é que podcast é uma coisa, né? Ah, não, eu ouço, eu consumo. Ah, eu adoro podcast. Tá, então vamos investir, vamos... Ah, pois é, não sei, né? Um veículo tradicional, talvez, ou outra coisa. Então, a gente Acho tem... que eu vou anunciar numa rádio que todo mundo ouve. Né? Então, a gente tem realmente um preconceito do ponto de vista de anunciante. Né? A gente percebe, assim, que as pessoas... E isso eu percebo, assim, até porque eu sou casada com o Meneghetti, que também está empreendendo no YouTube. Isto é um preconceito em relação às redes sociais e à internet, no geral. Então, as pessoas acham que para investir, mesmo que um projeto seja consolidado, tem que botar muito menos. Não, isso aqui é preço de TV, isso aqui é preço de rádio. Exatamente, gente. Não, internet é... Como se o trabalho R$1.000, fosse menor pra fazer. exatamente. Não, e tem outra coisa, às vezes não é tem que botar menos, é assim, quem sabe se eu te der isso aqui, daí tu, né? Muito. Não, né? Eu acho que Muito. não, eu acho que tu pode até fazer uma gentileza, a gente tá falando, tem alguma coisa, mas isso, né, uma xícara não vai pagar se né? Não, é o que eu esse tipo falo. de coisa.
Paga lá a minha conta de luz lá com o presente que tu quer me mandar, né? Passa no mercado, né? E eu acho que também passa, as mídias, a gente tá mudando tão rápido, né? Se a gente pensar, 2010 pra cá, gente, que transformação. 2010 a gente tinha smartphone, a nossa vida tava no telefone, tinha internet, assim, não tinha Netflix, gente, mal tinha Facebook, as coisas estavam começando. Então, numa aceleração, acho que também tem um amadurecimento de nós profissionais e também do que vamos ter, e estamos fazendo isso incansavelmente, né, gurias? Mas, Alessandra... Ajudando o mercado a entender, o consumidor, todas as Exatamente, eu acho que pontas. esse é o grande momento dessa afirmação do podcast. Por quê? Completamente. A TV linear cai a cada dia que passa. Nós tínhamos índices superiores a 50% de audiência. Hoje esse índice baixou para 46%. A internet é hoje o segundo maior veículo de comunicação do mercado. E, pasme, o terceiro é a OH. Sim. O DOH, que é o digital. Né? Out of home. Então, nós estamos diante de um mercado que mudou. Completamente. Mudou completamente. E eu, ao ver, e aí eu queria um pensamento de vocês, eu acho que a Globo está fazendo um esforço incrível para se tornar um streaming. Com a Globo Pra Play. mim, já tá. Já meio que virou, já. O né? SBT, Também. eu assisti uma apresentação essa semana do que o SBT está pretendendo fazer. Também me parece que o caminho é esse. TV linear Porque cai. a nova e cai geração vertiginosamente. é um modelo mental. Nós estávamos falando aqui antes, né, sobre os jovens e como são diferentes da gente. Eu falei para os meus sobrinhos, estavam na minha casa e era terça-feira, queria ver o MasterChef, e eu, encerrem aí o jogo que eu quero a TV para assistir ao MasterChef. Meu sobrinho de 14 anos olhou para mim chocado. Por que tu tem que ver agora? Porque vai começar? E ele, como assim começar? Eu falei, vai começar o programa. Ele, mas tu não vê depois no YouTube ou no próprio canal? Os meus 2 filhos, eu tenho um de 21 e um de 16. A gente se mudou em 2020. E aí eu fui ver, né, o ponto da TV a cabo, né? Quantos vamos botar? Não, nenhum dedo. TV a cabo? Não, Nem sabe mais o que precisa. é. Não tem TV no quarto de nenhum dos dois. Eles assistem tudo na internet e tudo pelo celular. É outra cabeça. E você se lembra quando a Globo lançou o Globoplay? Sim. Nossa. Meu Deus, eu pensei, que é isso? Que coisa mais estranha. Que coisa louca. Pois é. Olha a força que ela está fazendo para... E com muitos podcasts, né? E eu acho Investimento que pesado. isso que a gente estava falando de constância, né, frequência, né, e conteúdo, vai muito pelo que tu estava falando da questão do streaming, né? Tem muita gente agora ouvindo e muita gente fazendo e tem muito assunto diferente. Então, essa coisa da cauda longa, que se falava, sei lá, há 10 anos, talvez mais, é cada vez mais real. A gente está falando aqui na mesa, a Lúcia trazendo o que a gente faz no nosso podcast, que é um podcast super de variedades. Tu entra mais com empreendedorismo, eu faço um de vinho, tu tá fazendo um aqui de comunicação. São 4 pessoas que são da mesma área, falando de 4 assuntos diferentes para públicos completamente diferentes. Então, o que a gente tem que fazer é com que esses anunciantes enxerguem daqui a pouco que tem 4 comunicadores especializados em comunicação falando de assuntos diferentes para públicos diferentes. Então, é a forma com qual a gente fala. Era o que o Chris Anderson dizia, é cauda longa. Então, assim, talvez ele não tenha o mesmo resultado financeiro de uma propaganda convencional que a gente está acostumado para vender um smartphone na Black Friday, mas tem um valor muito maior. Porque eu acho que o podcast, acho que é uma coisa muito importante, eu bato muito, assim, com os clientes e tudo mais. Podcast, a gente não tá... É sobre reputação da marca. Isso aí. Não é para vender chinelo. Não é pra vender chinelo, não é pra vender o teu produto. Não é chinelo. E não é chinelo. Não é chinelo. É reputação. Por quê? Porque nós estamos aqui, as conversas, elas vão mais a fundo, são normalmente conteúdos com mais tempo. Não é a agilidade de tu passar o dedo aqui, que é um post na rede social, que tem outra função.
E a Matos trouxe aqui muito bom. Matos, desculpe. Elas me confundem, né? Vocês não têm um segundo nome, assim, pra gente. Eu tenho, mas não vamos entrar nesse Tá, detalhe. deixa assim. Então, eu também tenho, vamos deixar assim. Então, o que pra mim, o podcast, ele é reputação da marca. Então, mas o cliente chega lá e ele fala, mas quantos milhões de pessoas eu vou atingir? Cara, isso depende de um monte de coisa. Qual é a verba de publicidade em outras redes que você está destinando para trazer gente para o teu conteúdo, para o teu podcast? Não, eu não tenho previsto isso. Sabe qual é o problema, Alessandra? É que se confunde a audiência. Perfeito. Perfeito. Olha só, eu sou jornalista torcicola, tá? Amamos. De janeiro a setembro desse ano, a produção, segundo o Spotify, de podcasts no Brasil subiu 36%. E o consumo, 28% em relação a 2022, de acordo com o Spotify. E é Spotify, né? Tem todos os outros, tem o YouTube. O YouTube entrando pesado com isso para competir, né? Mas eu acho que isso que tu falou da... Qual é a outra plataforma que cresceu dessa maneira? Cresceu tanto, mas isso que tu falou da reputação, e eu acho que aqui é importante a gente dizer que somos jornalistas, Sim. Porque ao mesmo tempo em que a gente fala de informação, de notícia, tudo que é podcast tem opinião. Todos têm. Claro. Então, não existe um podcast que não tem opinião. Pega um programa de rádio, teoricamente, ele deveria ser isento, assim como um jornal. E a gente sabe que isso é uma teoria que nem sempre é a prática. É muito opinativo. Então, quando alguém vai buscar o teu podcast, o nosso, o meu ou o dele, eles estão comprando junto uma opinião. Então, eles sabem que a posição do Nenê é essa, estou pagando o Nenê. Mas eu quero que tu diga que tu gosta, Lúcia Porto, do Grêmio. Nunca vou dizer, vou falar mal. E ela vai falar mal do Inter. Até isso, vocês são complementares. Mas entende isso. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte do que a gente faz. Então, ela sempre vai ter uma coisa para implicar comigo e eu com ela, mas isso faz parte do jogo e faz parte de como a gente comunica. Se alguém pedir pra gente ser séria, não vai dar. Não vai dar, eu não vou conseguir. Quando vendo minhas cotas de patrocínio, ou os banners na minha coluna, porque eu tenho também a escrita, a primeira condição que eu coloco é exatamente essa. Cara, vai botar o banner, mas se tu fizer uma cagada, eu vou botar aqui escrito. Não tá ligado a... Eu não tô ligado. Não condiciona nada, né? Tu não estás me pagando para escrever a teu favor. Tu estás me pagando porque tu tá acreditando naquilo que eu tô fazendo. E eu acho que tem uma coisa assim também, né? Talvez isso, os anos de experiência e vida vão nos trazendo, a Alexandra que é mais jovem. Mas chega um momento que a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente gosta. E as pessoas que gostam vão nos procurar. Que bom poder chegar nesse momento, né, Gurias? O que acontece? Tu meio que rechaça o que tu não quer. Entendeu? Tu não vai dizer que não vai fazer, mas tu vai olhar diferente. Então tem não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Porque tu faz as coisas com muito mais vontade quando tu faz o que gosta. Claro. Essa questão, por exemplo, do vinho, Brasil de Vinhos, tá lá, faz 3 ou 4 anos no ar. A gente não ganhou um tostão ainda. Uma hora ele vai estourar, eu sei. Mas então, assim, vai plantando, vai deixando fermentar lá na barrica, uma hora ele vai estourar. A gente faz porque a gente gosta disso. E a gente começou também como uma alternativa a fazer projetos para empresas. Claro. Podcast corporativo. Fizemos já o nosso, né? Para a Escola Projeto. Foi uma experiência muito legal. Pode projeto para a Escola Projeto. Bem legal. Foi muito legal. E isso tem a ver com o que tu tá dizendo, Nenê. Que assim, a gente sempre conversa, né? Tá, mas e aí se a empresa tal nos chamar? Nós vamos fazer? Tem toda a questão da ética, né? E não. Quer dizer, a gente só pensa em fazer isso com empresas que a gente gosta, que a gente acredita, ou que a gente confia, porque a gente sabe que no momento que a gente está fazendo aquela curadoria... Tem a nossa assinatura ali, o nosso... Tem uma chancela, das Lúcias. Tem uma chancela. E tem o nome de vocês, né? Tem toda uma carreira de vocês que vocês construíram. Eu acho que o anúncio dos últimos dias do Spotify, de que vai poder ter anúncio, né? Fazer ads, vai ser a grande virada de chave. Ontem mesmo eu respondi sobre minhas apostas aí, minhas 3 apostas e um bônus para 2024 no podcast. E eu falei que, para mim, a chegada da possibilidade de você conseguir fazer ads, como, né, o anúncio, como a gente faz já consolidado, testado, aprovado, com todas as métricas nas redes sociais, vai nos ajudar. E eu vejo para 2024 muito a profissionalização das empresas que produzem
e também da empresa que quer contratar, que não dá mais para ser só, a gente abriu a webcam e um microfone de lapela e tem barulho, não dá mais, não cabe mais. E tem um empresário que fala bem. E tem um empresário que fala bem. É. Então, e as pessoas também estão entendendo, eu acho, essa questão da reputação. Não vai atingir como um post no Instagram que eu posso botar 5 milhões de pessoas aqui. Aquele post vai continuar, mas aquele post tem que vir para cá. Então, é o 360 mesmo. Porque daqui sai... Sabe que eu não gosto da expressão 360? Eu também não, porque volta para o mesmo lugar. É o 180. Eu quero dar essa virada aí. Então, vamos fazer a 360. 180. 360 é o A cachorro virada é correndo verdade. atrás do rabo, né? Esse aqui Correndo, vamos, que é o dá. 180. 360 é voltar para o mesmo Volta momento. para o mesmo momento. E não queremos. Isso não queremos. Então, eu acho que essas mudanças, assim, esse olhar, eu acho que esses dados que a Lúcia trouxe, que foram fundamentais aqui também para segurar esse gostou papo. agora, né, Lúcia Matos? Gostou da minha Eu cola, amo hein? jornalistas que já vem com o dado. Não, o dado é esse aqui, ó. Sabe que eu tenho batido com o Cantar Ibope para que ele cuide da gente, né? Sim. E até falei com uma gestora do Ibope que teve aqui há pouco, disse para ela, cara, vocês têm que mudar, Tem que mudar. né? Porque vocês estão fazendo o mesmo há muito tempo. Não, e o mundo já... E as pessoas não ouvem rádio só no Não. rádio. Não. E aí, Nada, o que está nada. acontecendo? O Ibope também está com problemas. Gente, se o Ibope tá maioria com problema... Não, a maioria dos veículos não assinam mais. Sabe? Por quê? Porque eles também estão em transformação. Eles também têm Né? transformação, claro. E aí, então, estão procurando outros métodos de pesquisa, estão tentando fazer as coisas. Por exemplo, em Santa Catarina, praticamente o Ibope não atua. Tá? Que coisa. Porque cada veículo está procurando o seu método de pesquisa. Né? E isso impacta tudo, porque essa medição impacta lá na publicidade, Na lá no agência. comercial, lá na agência. No custo. Porque no aquela preço, por na recall, possibilidade. aquela por aparelhinho dentro da tua casa, Gente, isso não existe. aquelas coisas isso não tem mais. Tia. Isso não existe tem mais, mais. né? Não existe. É, E a gente precisa também ser mais realista na contagem desse número gigantesco, porque no mundo da internet, né, lá no início de quando a gente começou a contabilizar, a área comercial falou, eu quero page view como número, né? Mas page view, meus amigos, é um número completamente falso. Precisa ser usuário, a pessoa que entrou, que esteve ali. Então, até nisso, a gente, enquanto mercado e negócio, a gente precisa cutucar, porque, de novo, o podcast está hospedado aonde? Onde que ele é transmitido? Pela internet. Então, essa base para nós, o www para nós é o que nos mantém. E daqui a pouco o cliente quer, não, mas eu quero que o podcast do Nenê tenha cada episódio 1 milhão de page view, mas esse 1 milhão é o quê? Representa o quê de verdade? O que esse cara te traz? Esse cara fecha negócio contigo, esse 1 milhão? Ou é 1 milhão de gente que não tem nada a ver, que não tem interesse nenhum uma nisso? revenda sim. de automóvel cujo dono assiste o meu podcast. Disse, pá, cara, eu quero fazer um teste contigo. Eu disse, cara, não faz, eu não vou vender automóvel. Não tem como. Posso, sabe, atestar a qualidade daquilo que tu vende, etc, etc. Mas meu podcast não vai te vender. Sabe? E assim como tu pensa que a TV Bandeirantes, ou a TV Globo, ou a RBS, ou o SBT vão vender o teu automóvel, não, cara. Não, nunca. Não. Vocês também estão errados em tudo, cara. A comunicação de vocês é uma comunicação que passou do tempo. Olha o Black Friday, que tu comentou. É exatamente Menos isso, negativo. E negativo no marketplace e no físico. Por quê? Porque não estão mudando. É sabe? sempre igual, né? Tá aqui Metade do dobro, né? É. A brincadeira. É, Compre Black tudo por Fraud. metade a do Lúcia dobro. do Meneghetti, Lúcia do né? Meneghetti. A Lúcia do Meneghetti deu o exemplo dos filhos dela. Eles estão em outra Em outra. live, em outra vibe. Vibe. Né? E outra total. Completamente diferentes. E aí, o que tu vai dizer para eles? Vamos na Renner hoje comprar? Eles vão te olhar com a cara de ponto e dizer assim, mãe,
Tu enlouqueceu? Não, eu acho que essa que tu falou agora do... E tem só e eles vão olhar pra mim e dizer assim, eu não preciso Já pedi. de um tênis, eu já tenho 2, eu não preciso de um outra terceiro. geração, gente. Eles não são consumidores. Exatamente. Mas isso que tu falou, né? Tu comentou dos filhos da Lúcia Matos. Eu acho interessante também essa coisa do choque de gerações que muitas vezes ajuda. A gente estava falando antes ali dos adolescentes que podem ter problemas e tal, blá, blá. Quando a gente começou a fazer o nosso podcast, ele era um Spotify. Eram as duas loucas falando numa latinha que não tinha nada. Hoje a gente tem um microfone igual a esse, porque a Lúcia Matos achou. Era só áudio, né? Era só o áudio e tal. Era ali no Spotify. Até que um dia, o Valentim Matos Meneghetti, do alto dos seus quantos anos ele tinha? Tinha 14. Um 13 ou consultor. 14? Ele 13 ou Consultor 14. Valentim. Ele disse assim, mãe, tu e a Porto, por que vocês não vão pro YouTube? Que ridículo isso. Ninguém ouve podcast. As pessoas veem podcast. Daí ela disse pra mim assim, o Valentim disse que a gente tem que ir pro YouTube. Ai, que ridículo esse Valentim. Estamos no YouTube. Tem um monte de visualizações, as pessoas adoram quando passa um gato na minha escada. E a Lúcia Matos tá ali, passa um rabo na E é no YouTube que as pessoas nos assistem. É impressionante. É impressionante isso, realmente. Claro que a gente... Claro que... Impressionante. Claro que a bomba, gente, né? a gente tenta formatar, né, de uma maneira diferenciada. Por exemplo, a Lúcia falou agora que a gente fez esse projeto para a Escola Projeto, né, que nos contratou, a gente criou o Pod Projeto. Foi uma temporada, 11 episódios, com marca, com vinheta feita pelo Codevila. E né? não era sobre a Escola Projeto, era sobre educação. Sobre educação. Isso. Então, assim, Essa é a sacada. aquela história ali, tu não vende carro. Então, a gente poderia fazer algo para uma revenda. Uma vez a gente ia falar da revenda, depois a gente ia falar do transporte, do combustível, do carro híbrido, Da da segurança. lata, da segurança, do cinto de segurança da Ai, criança as e tal. jornalistas botando isso aí, pauta pra entendeu? cima. É isso. A gente falou uma vez sobre a escola, porém, em todos os programas a gente falou da escola. E elas tiveram um monte de visualizações. Então, faceira, semana que vem a gente tem uma reunião sobre a segunda temporada. Ai, amamos. Tomara que vocês saiam com assinado já, gente. Então, o que a gente está vendo, assim? Que tem muita empresa que está olhando dessa forma. Porque a gente pode falar... Se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente pode falar naquilo que era, em alguns momentos, nós que somos de redação, que foi uma pauta 500. Né? Opa, quem O já que não era odiou? uma pauta 500? Vou lá fazer uma matéria sobre o Nenê, que lançou um empreendimento e deu uma grana para alguém. Tá bom, a gente fez. Só que a gente saía daquilo ali e transformava aquilo em outras 10 matérias muito legais que achavam que o Nenê era bem legal até, né? Então, é isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente quer fazer com as empresas e tem funcionado. Tem funcionado, com certeza. Eu acho que é um jeito novo de encarar e olhar o que está acontecendo. Ah, mas a gente fazia assim. Beleza, fazíamos. A gente vai... Eu acho que a gente pega a expertise, a experiência da gente e o feeling, que é a idade que traz, né? Aquele olhar de falar, ali vai dar problema. É. Até com o cliente, né? Na primeira reunião com o cliente, tu já sabe, né? Não vai rolar, né, Lúcia Matos? A gente não vai rolar. Eu tenho que demitir o cliente antes de assinar, dar uma É. desculpa, tô com a agenda cheia, não vou conseguir. Porque a gente tem, né, esse Como é que o feeling. cliente olha na primeira vez? Te olha com... Bom, primeiro que desdém, assim, eu ou- vou falar uma coisa aqui Depende do cliente. bem né? complexa, tá? Que é o seguinte. Eu Anota tenho, aí, Lúcia Matos, que é eu complexo. tenho um homem de sócio. E é 2023 e eu ainda tenho que ouvir certos comentários por conta do meu gênero, por eu ser mulher. Tipo, eu vou decidir com ele, eu resolvo com ele, assim. Tipo, Que bom Ai, que você... sério? Ainda, Ai, tá? Que bom que chegou a Alexandra para embelezar a sala. Eu trabalho com gênero Agora eu te há contrato, 20 né? anos Tipo, é. e eu tenho uma boca bem grande que vocês já perceberam, né? E eu não deixo mais passar. Ah, mas é um cliente, preciso... Não, nem pensar, cara. Eu não vou atender um cliente que não me respeita na primeira reunião. Meu sócio, muito treinado, ele dá no meio na hora. Ele fala, nem sei disso que você tá falando. A especialista é ela ali, ó. Ele se retira da sala e tudo mais. Eu já fiz isso. 3 vezes. E é fundamental isso. Levantei e disse, não é comigo, tem que falar. Exatamente, e é importante isso. Então, assim, a primeira reunião com o cliente, ela é sempre muito tensa. E a gente adotou uma coisa que tem funcionado muito bem, que antes de qualquer coisa, fechou o contrato, a gente faz uma reunião para alinhar expectativas. O que você espera? E aí a gente fala, olha só,
O cliente espera tudo, né? Claro, tô pagando, espera tudo. Tudo E aí, mais e um mais pouco. um pouco, mais É. o bônus Até aquele. Plus E a mais. gente, não, eu falo sempre, né? Milagre, gente, não tá rolando. E a gente faz essa reunião de alinhamento de expectativas, escuta ele, corta um pouco essa expectativa, traz um pouco para a realidade. E isso nos ajudou bastante na condução dos clientes. Mas a gente já demitiu clientes, sim, recentemente, né? Nos desligamos porque não estava funcionando. Né? Acontece. E vocês E não paciência. acham que tem um certo delay, assim, em relação aos podcasts? Porque, por exemplo, a primeira pessoa que nos falou de podcasts foi Luciane Aquino, que tu deve conhecer, trabalhou do Terra. Lu, Nossa meu musa. amor, minha parceirona, minha mulher inspiradora. Em 2016... 2000 e antes, eu É, diria. É. a gente estava almoçando e eu ia morar em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu ia Daqui a morar. pouco tu vai dizer até qual era o cardápio, que tava bom, né? Tava bom. Hum, E aí vamos ela refazer, falou, então, esse aí ela cardápio. falou, eu tava ali meio perdida, porque meu marido foi transferido para Band no interior de São Paulo e eu pedi a minha demissão e fiquei assim meio de dólar, né? Vagal, eu pensei, ficou assim, vagal, vou né? cuidar Da dos real, filhos, né? Eu amei. É. E aí, Bela, e ela recatada me e disse, dólar. Não, recatada ela não é, mas tu bela tem é. Eu fiz um acordo com eles, assim. Eu saí, porque daí o Johnny até falou, não, a Lúcia pode ir pra lá fazer. A Lúcia, há 20 anos na Band, ela já provou que ela pode ir Eu pra não lá. senti essa tua saída. Fui, Coisa, aí eu- parecia que- E também, assim, a gente conversou, mas negativa, não vai chegar ele lá como diretor de uma praça que ninguém conhece ele, com a mulher, botar a mulher de apresentadora, né? Até porque foi o Bira que me botou aqui. E foi bom, porque a apresentadora do Band Cidade de lá foi pro YouTube pesquisar e ficou preocupada, né? Quando Perdi soube que minha eu era boquinha. apresentadora. Então eu fui assim do lar. E aí a Luciane Aquino disse: tu tem que investir num podcast. Eu disse: pode o quê? Pode quem? Pode quem? Eu cheguei em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu morava a 5 horas da capital, era quase no Mato Grosso. Só se falava em podcast, em 2017. A CBN, que é maravilhosa, uma rádio muito forte lá, que aqui não, né, infelizmente não tem, tinha vários podcasts dos seus colunistas. Os colunistas todos tinham Tem aqui, podcast. mas não tem força. É. E aí eu disse, opa, para aí, comecei a ouvir podcast lá. Foi lá que eu comecei a ouvir Legal. podcast. Obrigada, eu voltei, Lu! Quando eu voltei para cá, em 2020, É. ninguém assim muito falava em podcast ainda. E aí, quando a gente começou na pandemia, vamos fazer o nosso, não sei o quê, a gente fez um curso com o professor Tércio Sacol da PUC. Amamos, Tércio. Ele fez o primeiro curso de podcast, que para nós Fomos foi- cobaias. Ai, Foi foi ótimo. espetacular. o Nossa, curso. muito legal. Para Foi- nós, Foi uma assim, grande apresentação que É. vocês me fizeram. bah, O ele Tércio é um ótimo. cara Tércio, muito gente boa. Todos fãs do Tércio. É. aqui. Não, e assim, Tércio, te amamos. ele nos abriu um caminho que a gente, né? É. Bom, aí a gente começou a ver assim, as grandes empresas brasileiras todas já tinham podcast. Hering, nossa, quem É, agora todo nem mundo já lembro, tinha, é. várias É. empresas grandes já com podcast consolidado e a gente aqui assim, né? Remando. Com a quebrando varreta. pedra. Não, e a gente vendo fora daqui muitas empresas de podcasts, muitas agências É. que faziam vários, Isso que eu eram ia perguntar emissoras, pra vocês, né, já praticamente. que tu tá com esse gancho, como é que é o nosso mercado? Não, pode falar. Olha o suspiro. Eu quero. É isso. Cara, eu acho que ele não é verdadeiro, ele é muito falso. Ele nos encara Né? e aí a cara da Alessandra. Não, Eu tô adorando essa. É. Não, eu vou dizer, Ele nos encara com, sabe, como se a gente fosse um picareta. não, eu acho que não é Querendo questão, fazer- eu acho que não é o picareta. Eu acho- Picareta é uma palavra forte, É. mas eu tô dizendo, sabe? Pô, vem aqui. Amador, É, amador. vem aqui fazer essa Experiência. porcaria É. aí. Tá pensando o quê? Senta aí, chama É, alguém, abre o chama microfone alguém, e tu manda quer meu ver. Sai dinheiro? falando. E tu quer meu dinheiro? Mas isso assim, ó, voltando aqui, 3 jornalistas na mesa. Quantas vezes, Alexandra, como assessora de imprensa, tu ouviu alguém que queria te contratar e dizia assim, mas é muito caro isso, tu não é amiga do cara, liga pra ele que ele publica lá. Direto. Entendeu? Eu escuto isso. Mas aí. assim, mas aquele programa de TV, mas eu sou amigo Isso é do coisa fulano. de gaúcho. Isso é pô. coisa de gaúcho. Eu, eu tenho o Isso é número coisa do de fulano. gaúcho. Eu te É. dou o telefone do fulano, manda um e-mail, mais Mas não- tempo, né? Isso, Manda mas não um é sobre e-mail. isso, gente. Entendeu? Não, mas eu conheço o cara, fala com Então ele. faz. Não, então assim, é isso que tu falou, que a gente tem que ser cara de pau. Eu já cansei um pouco, eu digo, então telefona. província. Telefona pra ele. Já que tu é Isso é amigo uma dele, liga província. você. Eu tomo choque. É impressionante com a fulano. diferença. Pequeno. Parabéns. Cara, tu Impressionante. conhece, Convida. faz isso.
sabe? É impressionante. Vai ali. Eu acho que isso acontece também nesse mercado de podcast, como a gente estava falando antes, porque tem muita gente que pode anunciar, que gosta de ouvir e que diz pra gente, olha, eu escuto vocês, tu ia Matos, tu ia Porto, não sei o quê. Cara, então quem sabe tu entra... mas é que a política lá na empresa não é assim, tem que anunciar aqui e ali. Eu disse, mas olha que tu não escuta. Sim, e o fulano, Tem que é o que diretor, anunciar também ali. ouve. Mas É. então, cara, faz a gente crescer. A gente só vai crescer quando a gente receber um impulso, um investimento, e a gente vai poder crescer. Ah, mas é que daí tem pouca audiência ainda. Eu disse, claro, não. Aí, e aí é o ovo ou a galinha, né? E daí, de novo, você fala, claro, mas... Aí é 360, né? Aí é o 360 que a gente volta do rabo. Peão. E aí você fala pra Tem pessoa, pouca claro, mas audiência. Mas Ah, qualifica, então, pra gente. qualifica. E outra, de novo, um podcast, claro, podcast do Mano Brown. Ah, cara, ele onde ele for, ele vai, mas porque você tá centrado numa pessoa. É diferente. Demais, gente. Quando a gente tá falando é reputação de marca, e reputação não é número frio. E eu acho que ainda estamos nesse impasse, assim. É difícil, né? Mas o que é reputação? Não, uma reputação é mostrar para 1 milhão de pessoas. Não. E aí tu trouxe constância, qualidade e informações corretas, porque a gente tá vendo cada comentário, isso. Ah, não, reúne aqui, descompromissado também. Informações que não estão corretas, que rodam o mundo. Aí isso também nos prejudica, né? Então, pra tu fazer isso daqui, você teve que pensar no tema, encontrar as pessoas, bater as nossas agendas. Tu pesquisou sobre a gente, você marcou o estúdio aqui. Eu só acho que tudo é assim. Não precisa. É só assim. E esse tempo que a gente investe para poder trazer pessoas que têm o que dizer, que têm conhecimento. Depois tem uma edição, depois tem uma divulgação disso tudo para que venha. Então, não é assim. Isso não... Parece o início da internet. Que era, não, meu sobrinho manda bem no computador. Os micreiros. Os micreiros. O guri do não. site. O guri do site, não. Sim. Profissionalizar Meu o negócio. sobrinho vai fazer isso no Desenha que é uma dele. beleza e ele anda no computador, ele faz as tuas artes pra rede faz social. a tua Ai, É meu a Deus. falta de respeito, de novo, que o mercado tem com os profissionais. Eu tenho um exemplo clássico disso chamado Gerdau. Gerdau, e vocês que estão há 30 e poucos anos no mercado, estou há 20, nunca anunciou no Rio Grande do Sul. A não ser em épocas especiais, assim, Expo Inter, o prêmio lá que ele faz, lá de melhor boi do mundo, melhor não sei o quê, né? E aí transferiu tudo para Minas. Virou um dos maiores anunciantes desse país. Patrocina o Cruzeiro, patrocina o Atlético, patrocina o Sada, vôlei, não sei o quê. Tudo que ele nunca fez aqui, com a dupla Grenal, principalmente, que ele se dizia um torcedor fanático do Grêmio, né? Nunca fez absolutamente nada. E nunca nos respeitou. Aliás, até tentou fazer uma emissora para ele, né? Quem se lembra disso, o Gerdau, Gerdau tentou fazer uma emissora junto com o Valmor Bergues, né? Que foi a famosa TV Hotel, que era o golpe, né? Quando tinha Excelsior, aquelas coisas todas. Eu, como mais velho, posso. Né? E É nossa memória. Ele tentou fazer uma TV, né, com gente nossa daqui. Né? Sérgio Reis, Valmor Bergues. Olha que interessante, eu não conhecia essa passagem Também da não? história do nosso jornalismo. Também não. Exatamente. E aí, monta com o Faveco, que era o Flávio Correia, que era da Isanda, e que tinha conta da Gerdau, e convenceu a família a investir numa televisão. Que não Morreu na casca? Hã? Morreu na câmera, quer dizer, na Morreu, casca? eles chegaram a fazer uma TV no Rio, né? Mas ela não durou... Um carnaval. Exatamente. Né? Mas então, ele tinha o gosto pela comunicação, ele tinha o gosto. E um cara que se beneficiou, o que eu disse para o marqueteiro dele, um cara que se beneficiou do Rio Grande violentamente. O crescimento da Gerdau se deu todo aqui. Né? Com a Suínos Piratini, que era estadual, que o Brizola
acabou desistindo e privatizou para Gerdau, porque eles tinham uma loja, Ferramentas Gerais. Sim. Eles vendiam prego. Uhum. E foi... Cara, o mérito deles é violento. Fizeram uma empresa mundial. Agora, por que nunca pensar na gente? Né? Por que nunca fazer algum investimento aqui? Ou fazer com que os profissionais crescessem cada vez mais? Não fez. Fez um projeto aqui bacana, que é o Plano de Qualidade, lembra? PGQP. PGQP. Né? Que tem mérito, mas que morreu. Ele Sim. saiu. Né? Então, eu acho que essa não valorização dos profissionais gaúchos, que exporta talento de todos os... Para o mundo inteiro. do mundo inteiro, É. não chega aqui e não valoriza. Quer ver? Nós estamos vivendo um fato agora terrível, em termos publicitários. Sicredi acaba de levar a sua conta para São Paulo. Sim, olha o que tamanho dessa conta, É. né? O que representa isso, cara? Sabe? Gente que cresceu ali da pioneira ali perto de Gramado. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, que teve suas origens ali, que se valorizou no interior do Rio Grande do Sul. Né? E aí, também é outra, que nunca estimulou nada aqui. Claro que estimulou lá o agricultor, etc. Mas tu que morou em São Paulo, quase todo time de futebol de salão de São Paulo era patrocinado pela Sicredi. É. Né? Temos que educar o mercado, sim. Acho É. que temos um desafio É. muito grande no mercado. Exatamente. E elas trouxeram aqui essa coisa do... eu sou amigo do cara, liga pra lá. Gente, isso não é Isso profissional. não é profissional. Isso não é sustentável, porque hoje eu ligo pro Nenê e falo, Nenê, por favor, coloca essa minha nota aqui do cliente tal. O Nenê fala, pô, tá beleza, Alexandra, hoje eu vou botar aqui até nessa troca. Mas, gente, isso aí tem que ser assim, num momento único. Toda semana eu ligo, Nenê, me socorre, pendura. Cara, isso não é profissional. Não, daí o Isso não Nenê tem vai te mandar uma resultado. nota fiscal. Com razão, toda razão, né? Com É. razão. Eu digo, me mandam coisas que eu sabe, eu digo, gente, a minha coluna é marketing, publicidade, eu não tenho que ver com esse assunto. Não que eu não queira pôr, mas o leitor da minha coluna vai dizer assim, pô, Nenê, tá fazendo jabá? Exatamente, Eu não Sabe? sei qual é o tamanho do podcast no teu negócio, né? Mas, por exemplo, é que nem o Nenê. Nossa, a gente tá fazendo uma aposta, né? É que nem o Brasil Exato, de Vinhos eu da tô- Porto. Tá. A gente acredita muito nisso, muito demais, assim. A gente acha que vai estourar. Estamos Vai subindo. estourar É. bastante curva tempo ascendente. depois do centro do país, como é tradicional no Rio Grande do Sul. Normal. Mas, assim, somos privilegiadas que não precisamos viver do podcast, porque senão a gente morria de fome. Hoje- Não, estaria com fome nesse Hoje na momento. Padrinho, eu acho que a gente já tá um pouquinho, acho que eu vou dar uma notícia boa pra vocês. Opa. Estamos mais tempo. Hoje, o podcast na receita de 2023 da Padrinho representou 28%. Nossa. Eu tô tão feliz. Isso aí. Congratulations. Tô muito feliz. É. E, cara, a gente tem, literalmente, como falam lá na minha cidade, grameado pra isso. Eu acho que a gente teve uma força muito grande que nos ajudou. A gente ganhou, há 7 anos a gente atende, a segunda licitação que a gente ganha e atende ao Sebrae. Eu sou a voz do Sebrae, ganhamos top de marketing. A primeira vez que um produto em áudio, em 41 anos de prêmio, leva um troféu. Pô, que bacana. É significativo pra nós, né, gurias? Ah. Muito. E há 160 episódios, um episódio por semana de 1 hora, eu entrevisto sempre empreendedores. Tem dias que é um baile, porque eu preciso estudar muito. Sim. Porque cada semana é um tema. LGPD para pequenas empresas da área da saúde. Bum! Socorro. 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 Levamos o estúdio pelo 2º ano para a Mercopar, que tá aqui outra coisa que eu acho que é uma das grandes apostas para os próximos anos. Eu vi lá o Por estúdio, quê? bem bonito aquele estúdio. Vou te Fiquei, ó, contar isso tudo. fiquei com Mas- um pouco de inveja do Então, estúdio. amiga. Olha, No Luciana ano Matos. passado- Olha, eu aqui, vi. Luciana Matos. Eu No vi. ano passado, a gente foi... Eu vi no ano passado. Faltando esse 20 dias, corremos, o Sebrae falou, temos a Mercopar. Eu falei, vou levar o estúdio, não vou cobrar nada extra, vou levar o estúdio pra lá. Vários amigos do mercado, você é maluca? Falei, gente, ele já é meu cliente, eu preciso. Não, e foi olha um a vitrine, sucesso. né? Pô, por favor. 14 podcasts em 4 dias no ano passado. Pra esse ano, a gente ampliou, fez em vídeo. O estúdio desse ano ficou
10 vezes mais incrível, porque nós tivemos tempo para pensar a estrutura E o que dele. vocês eventualmente erraram, corrigiram. Corrigimos, montamos junto com o Sebrae uma arquibancada dentro do espaço, com fone, onde a pessoa via a gente dentro do estúdio, no aquário, e podia acompanhar por aqui. Já está indo para o ar, né? Tudo mais. Segundo podcast, 17 podcasts em 4 dias. Eu tava fora da casinha, não tinha mais voz, não tinha mais Capa da nada. gaita. Sobre a indústria 4.0, gente. O segundo sentou na minha frente, estava sentado assim, aqui o tradutor estava sentado na minha frente. Um alemão e um russo. E vamos falar de pequenas empresas e digitalização. Em português. Em português, com tradutor, gente, com legenda, maior loucura. Isso, pra mim, esse fetiche do estúdio, fetiche disso, é uma grande aposta pra daqui pra frente. Eu tô fazendo essa primeira experiência agora com o Salão da Propaganda. Amamos. E eu vou fazer um podcast lá. Vou entrevistar vencedor Perfeito. por vencedor. É sobre isso. E com essa ideia, o Marcos, do Summit de Gramado... Marcos Rossi. Marquinhos, amigão. Que é Um abraço, Marcos. Filhinho da Marta. Da Marta, que é uma figura maravilhosa. brilhante, me convidou e eu vou ser o podcast oficial do Summit de Gramado. Amamos. A gente levou para Gramado Summit do ano passado o estúdio também. A gente atende Atitus. Fizemos lá e fizemos o plano de voo. Eu não digo que eu te copiei. Não, nem pensar. Mas tem como espaço. Eu te vi lá. Mas tem espaço para E as pessoas ficam malucas. Vou entrevistar e lá em Gramado, a minha proposta é fazer só aqueles palestrantes que vão falar daquilo que eu E um evento desse tamanho, quantas pessoas tem? É que nem botar um podcast dentro da Expo Inter. Pode ter 40. 15 mil, isso aí. Imagina, um podcast dentro da Expo Inter. Pode ter 40 podcasts, um em cada canto daquela feira, né? Por exemplo. Não tive coragem de fazer. Não, mas... Eu tenho uma revista lá impressa, né, que é diária, que já é uma loucura. Meu Deus, uma loucura. Eu tiro 20 mil exemplares por dia. Nossa. Quando todo mundo não acredita no impresso. Né? Mas eu quero dizer para vocês que ela chega às 9 horas da manhã, 11 horas não tem mais. Olha. As pessoas gostam de papel, elas Exato. querem, Que sim. tem Ficam charme. enlouquecidos. Ficam enlouquecidos. É porque tu guarda o papel de uma maneira que tu abre aquela... Eu acho que tá no nosso imaginário, né? Coisa boa abrir uma gaveta e Agora, falar... Olha, A primeira matéria que eu escrevi pra Folha de São Paulo foi em 99. Eu tava no primeiro semestre da faculdade, gente. E a Folha ligou lá pra prefeitura de Chapecó, onde eu tava, e um amigo meu falou... Ela falou, tô procurando um freela. Porque o Lula tá na caravana e o Lula acabou de anunciar no Paraná que vai ser candidato e nós estávamos sem repórter, precisamos. E eu, na maior cara de pau dos meus 18 anos, eu sou jornalista, deixa pra mim. E eu tenho guardado até hoje, é gostoso pegar e olhar como... Conta a nossa história isso, né? Do que a gente construiu, que trouxe a gente até aqui. Que é fundamental. Sabe que eu guardo essas coisas também, porque os prefácios das revistas sou eu que escrevo. Eu adoro. Sabe? E aí a gente já faz há 8 anos isso, e eu vou pegando e digo, pô, como é que eu escrevi isso? Sabe? Né? Onde eu tava com a cabeça? Eu fiz isso. Eu que escrevi isso mesmo, será? Isso mesmo. Mas é bom quando a gente diz, que bom isso. Ruim é quando a gente acha um horror, né? Escrevi essa coisa. Olha, eu até que não era tão boa. Adoro. Então, são coisas que marcam a gente, né? E é isso que me preocupa muito, porque no primeiro ano da revista, o segundo ano da revista, o mercado tinha Correio, que era forte, com o Correio Rural, o Campo e Lavoura da 0 Hora, não sei o quê. Isso é louco, tu vai botar uma revista dentro da Expo Inter, cara, não tem ninguém que cubra o dia a dia da Expo Inter, cara. E quantas pessoas circulam por dia, gente, nesse evento? O pessoal que recebia no Transurb ficava enlouquecido. Que estava indo para isso, ficava enlouquecido. É que nem esse teu produto ali do verão agora, né? Que tu tem, que é muito bacana aquilo ali também. Né? São toda sexta-feira agora, a partir de 22 de dezembro, a gente tem o Expresso Verão, que é também são 20 mil exemplares que vão... Acaba num tapa, né? Acaba num tapa. E eu estou lutando, eu não quero me... Eu estou negando anúncio. Nossa, mas que a gente manda pra cá.
Tamo aí. Procura isso. Ué, Tamo aí. Ai, manda Ué. pra gente. Né? Amigo pra essas coisas, A gente tá né? lá, Né? deixa que a gente vai te ajudar É. com essa, fica tranquilo. a gente vai te São 16 páginas. Não, só, esse né? problema a gente resolve quando terminar o podcast. Ah, e pessoal. esses problemas é o que eu sem quero pra pauta. resolver. Ai, Quase sem você pauta. foi. Eu quero Foi receber esses problemas aí pra resolver. Quase sem vaca. Quase sem vaca. Ninguém me ouça, os caras agora vão me incomodar. Aí tu dá pra eles os nossos telefones. Estamos aí. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Pode? Pode dar-lhe. É. Tu pode falar isso, pode dar-lhe. É. Puxa vida, passou 1 hora e eu nem senti, cara. É mesmo. Tá ali, né? É, Que loucura. 1 hora, gente. 1 hora e... Essa é a delícia do podcast. É. Conversas livres, quando vê passou 1 hora e a gente consegue ir mais a fundo do que só pequenos highlights, né? Eu só vou É. reclamar de uma coisa, faltou uma taça de vinho nessa mesa. hein? Mas você é Na a responsável próxima por vez eu isso. trarei. É. A próxima. Trarei. A especialista aqui é quem? Next time. Isso aí. Gurias queridas, muito obrigado mesmo. Eu sei que o tempo de vocês é uma loucura, ainda mais numa sexta-feira, né? Em que as coisas... Primeiro de dezembro, do início de um mês, que é o último. Diria né? que é o Curto. início do fim, Curto, né? né? Um mês Que curtinho, tem né? folha, que tem boleto, que tem isso, que tem aquilo. Não vamos Ai, falar sobre isso aí agora. Não, Ah. vamos pular o boleto. E não tem 13º. Certo. Ai, É. meu E nem Deus. peru. Então nem vamos- peru. Ai, gente. Brinde que vocês tenham todo o Obrigada. sucesso do mundo. Que Muito tenhamos. obrigada, viu, Verdade. Neném? Adoramos participar desse papo contigo. Muito obrigada. Agradecer demais pelo convite. Eu Convite que tô especial. feliz. E obrigada por me dar a oportunidade de estar com essas 2 mulheres tão inspiradoras, porque a minha geração ficou muito colada das mulheres nessas 2 Lúcias. Elas talvez não tenham essa noção, essa dimensão de como as Lúcias, que é assim que o mercado chama vocês. Não, nós somos incríveis, a gente Vocês sabe. são incríveis realmente. Não, e a observação curtíssima. Nós começamos em 2021, né? É. Hoje as pessoas nos encontram e dizem as Lúcias. Não, o pior é que elas fazem a mesma coisa que tu fez. Oi, Porto. É. Não. Olha Me aí. perdoe. É Matos e Porto e as Eu Lúcias. comecei Isso é botando incrível, Lúcia, gente, porque né? isso aí, assim, ó, Aí não depois teve eu disse, não, dinheiro, vou ficar não Lúcia. teve nada. Foi muito espontâneo. É. Isso é muito legal. O Matheus, esse depoimentos finais aí, depois do brinde, tu mantém. Foi bacana. Foi de alma. Foi de verdade, é. isso aí. Eu tenho um problema de que eu não consigo muito dizer o que eu não acho de verdade.